está falando da Europa, vai ter recessão, não vai ter recessão, por exemplo. Mas quando você olha os números, a gente está falando assim, se é crescer meio ou cair meio. Quando você está falando se vai ter recessão ou não nos Estados Unidos, você olha para o número, não tem crescimento nenhum de PIB, mesmo se você considerar que não vai ter recessão. Tá? E a verdade é o seguinte, tá? Se você olhar o mundo pré-Covid, antes do Covid, ele já não crescia bem. Tá? Ele não crescia bem. Os Estados Unidos crescia de recessão a recessão 1,7%, a Europa crescia 1% de recessão a recessão. Você não pode ver no meio das recessões, você tem que pegar de recessão a recessão. Porque senão você fica vendo, cresceu 2%, 3% no meio, você não pega o crescimento inteiro. Os Estados Unidos já crescia 1,7%. Tá? 1,7% com algum crescimento demográfico. Lembrando que antes da grande crise financeira de 2008, o mundo crescia per capita 2%, e era um crescimento constante per capita de 2%. Tá? Você tinha um boom demográfico, mas crescia 2%. Depois da crise financeira, a gente nunca mais cresceu da mesma maneira. A verdade é essa. A gente ficou um pouco ali escondido na China, né? Sei lá qual era aquele crescimento na verdade, mas os números reportados a gente ficava escondido naquele crescimento chinês. Mas o Ocidente, ele já não cresce desde a crise financeira da maneira que crescia. Daí passou a crise financeira, você começa a olhar para o crescimento pós-recuperação da Covid, você encontra esse número. Os Estados Unidos é 0, é meio, é menos 1, né? Quer dizer, é recessão ou não é. A Europa é recessão ou não é. Né? A China, você pode até levantar o morto, a gente acha que até levanta o morto, tá? Na verdade, você joga dinheiro suficiente e agressão suficiente, né, do planejador central acaba levantando o mundo, mas a verdade é que você não cresce mais da mesma maneira. O mundo não cresce da mesma maneira que crescia. O Brasil não cresce da mesma maneira que crescia. Aliás, tirando o boom demográfico do Brasil, virando a demografia brasileira, que já está virando, cara, a situação é calamitosa. O crescimento per capita brasileiro é a situação calamitosa. Eu queria falar até mais sobre isso depois. Mas a verdade, eu vou levantar só esse ponto, tá? A gente fica falando muito se é recessão, se não é recessão, mas quando você olha friamente os números, a gente já não cresce direito desde a crise financeira e pós-Covid, as perspectivas de crescimento do mundo, principalmente, vou só falar isso, vou passar para você, Zé, principalmente pelo seguinte, fator de produção. A gente está no low de desemprego dos Estados Unidos desde 1969. Em 1969 o homem estava indo para a Lua. Tá? Você não era nascido, eu não era nascido, Zé não era nascido. Tá? Provavelmente não, tá, Zé? Vou te dar desconto, Zé. Vou assumir que tu é mais novo que eu penso. Tá? Mas a gente não era nascido. Então, não tem fator de produção, não tem gente para flip burgers no McDonald's. Tá? Não tem. Como é que você vai crescer? A coisa que eu falo é o seguinte: Estados Unidos, o pessoal, vai voltar a crescer. Digo, querido, não tem. É igual o Verstappen querer dar. Tem gasolina no carro, mas não tem pneu. Entendeu? Onde é que tu vai tirar a força de trabalho no momento? Né? Quando você está resfriado, não adianta você querer sair correndo. Então, a pergunta que eu tenho, cara, a gente às vezes fala, agora pode ter reaceleração. Filho, não tem força de trabalho, serão 4 milhões de pessoas, as pessoas não vão voltar. Eu estou preocupado com o crescimento no mundo. Eu posso discutir isso um pouco mais, estender esse assunto depois, mas a verdade é o seguinte, só vou deixar isso para o Zé, não crescemos direito desde a crise financeira. O mundo pós-Covid, o que a gente está vendo de crescimento daqui para cima, talvez seja o normal. Normal. Porque a verdade é o seguinte, crescimento de 3, 4% nunca existiu na história da humanidade. Essa coisa que a gente teve, aliás, vamos falar de Pax Americana depois, crescimento, essa coisa toda. Mas esse mundo que a gente se acostumou, que vocês se acostumaram desde que nasceram, esse mundo nunca existiu. Ele é um produto dos últimos 30, 40 anos. Ele nunca existiu. A gente não é para nada crescer 3, 4% sustentavelmente. Eu estou preocupado com o crescimento no mundo. É isso que me tira o sono, né? Porque o capitalismo precisa de crescimento. O capitalismo sem crescimento, a gente já sabe o que acontece, né? Normalmente dá em guerra ou dá em coisa ruim.